Alô? Bem, bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2013, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelo excelentíssimo vereador senhor Átila Nunes, presidente, excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente, e excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. A mesa está assim constituída. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssimo vereador Átila Alexandre Nunes Pereira, presidente, excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. E excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, pelo senhor superintendente de orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Carlos Evandro Viegas. Para fazer uso da palavra, convido o secretário. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os membros da comissão e aos demais presentes. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez explanar sobre os números do município. Nós vamos, como usualmente fazemos, passar uma apresentação em que a gente demonstra os resultados do exercício completo de 2013. Inicialmente, está faltando um slide. Inicialmente, a gente compara a receita realizada com aquela que estava prevista na lei orçamentária anual. Então, nós podemos ver, no caso das receitas correntes, que a receita realizada foi praticamente idêntica à receita estimada na lei orçamentária. Temos uma diferença de 75 milhões de reais e com variações aí diferentes entre as receitas. Eu vou explanar depois com mais calma sobre as principais. E no caso das receitas de capital, que são aquelas que derivam principalmente do andamento das operações de crédito e das transferências da União, nós tivemos um valor de R$ 1 bilhão contra uma estimativa da lei orçamentária de 2.700. Então, como um todo, nós atingimos em 2013 21,75 bilhões de reais de receita, comparado com 23 bilhões e meio que estavam na lei orçamentária. O que nós verificamos é que, do ponto de vista das receitas correntes, quer dizer, do andamento da arrecadação do município mesmo, nós atingimos, grosso modo, o que estava estimado na lei, no caso da receita tributária e na receita de transferências, com algumas flutuações para baixo, fruto até da menor atividade econômica. E, no caso da receita patrimonial, a redução da taxa de juros Selic e de algumas operações da área de patrimônio fizeram com que a receita não atingisse integralmente a lua. Mas tivemos compensação em outras linhas. Então, como um todo, as receitas correntes, que são aquelas receitas que pagam despesas do município como um todo, nas diferentes rubricas, o resultado foi bastante semelhante ao estimado na lei orçamentária. E no caso da receita de capital, nós usualmente temos colocado, tanto nas operações de crédito como nas transferências de capital, caso desses contratos, porque eles já estão assinados, então é uma sinalização da operação, mas as liberações seguem o fluxo dos investimentos. Então, o não recebimento dessa receita tem como contrapartida uma não realização do investimento naquele exercício. Não é propriamente uma frustração, não cria nenhuma deficiência. No caso da alienação de bens,
a área de patrimônio, tendo em vista a dinâmica do mercado imobiliário, acabou não realizando alienações expressivas no ano passado, então a gente não realizou essa receita, né? E no caso das outras receitas de capital, essa é uma receita que se realiza via flutuação dos recursos do Funprev, então não é receita da administração direta. Então, como um todo, nós tivemos uma variação aí de 0,4% nas receitas correntes e de 7,5% nas receitas totais em relação ao que estava previsto para o ano. Quando a gente compara com o ano de 2012, nós verificamos que o município permaneceu aí com um crescimento de receita bastante robusto. A nossa receita total cresceu 10,5% em relação ao ano de 2012, o que, em termos reais, acima da inflação, implica num crescimento real de 4,1%. Esse número ele foi repetido até com valores maiores no caso das receitas correntes, em que nós tivemos 11,7% de crescimento e 5,2% de crescimento real. Então, em relação ao ano de 2012, acho que o município performou, mais uma vez, um crescimento bastante satisfatório, né, considerando as condições de crescimento do próprio país. O grande rubrica, nossas duas maiores rubricas, né, que são receita tributária e transferências correntes, tiveram crescimento acima de 11%. E em outras receitas correntes, foi o maior crescimento dentro das receitas correntes, nós tivemos o efeito do PPI Carioca, que eu também vou mostrar com mais detalhes no próximo slide. Desculpa. No caso das receitas de capital, nós tivemos uma aceleração, né, do desembolso das operações de crédito e também das transferências de capital, que redundaram aí em quase 300 milhões de reais a mais de receita em relação ao ano anterior. E, novamente, como eu disse, no caso da alienação de bens, nós não realizamos venda e, no ano de 2012, na verdade, o grande valor dessa rubrica tinha sido o pagamento aí da venda da exclusividade da folha de pagamentos ao Banco Santander, que teve um pagamento em 2012, então por isso que essa alienação de bens em 2012 é bastante alta, e aí na comparação a gente tem uma queda. Então acho que o ano de 2013, nós tivemos aí pela frente um desafio, né, de crescimento de receitas e na parte de receitas correntes nós conseguimos uma performance satisfatória. Falando agora tributo por tributo, como estava no slide anterior, a receita tributária como um todo, né, que não inclui o dívida ativa, né, só o principal dos impostos, cresceu 11,1%, e o nosso principal imposto, que é o ISS, cresceu 12%, uma variação de 5,5%, que a gente entende bastante expressiva, né, na conjuntura de maior estabilidade econômica que a gente teve. E no IPTU nós tivemos um crescimento de 13,7%. Esse crescimento do IPTU, ele é devido a um fato específico. Quer dizer, nós temos aqui dentro dessa linha uma pequena parte da arrecadação com o PPI Carioca, que o programa de pagamento de impostos atrasados, ele previa que a pessoa podia quitar suas dívidas que estavam na Fazenda e na Procuradoria, né? Então, o IPTU ainda tinha um exercício em cobrança na Secretaria de Fazenda. Então, aqui, os contribuintes que quitaram o IPTU desse exercício de 2011, a arrecadação entrou aqui, porque senão nós teríamos tido o crescimento de IPTU igual à inflação, né? Porque a nossa planta de valores tem sido corrigida apenas pela inflação. Então, esse crescimento de 13,7% foi extraordinário em virtude desse programa. Ele não tem a ver com nosso IPTU corrente. Isso tem, na verdade, a recuperação de parte do imposto atrasado. Mas gerou crescimento aí. O ITBI, nós
seguindo o que é de conhecimento comum, o mercado imobiliário carioca vinha numa tendência de aceleração muito grande, essa tendência se acomodou, os preços dos imóveis se estabilizaram, a quantidade de transações também caiu, então, ano passado, o ITBI teve crescimento zero real. Essa é uma tendência que a gente vinha vendo desde o final de 2012. Nos últimos meses de 2012, a gente já verificava uma desaceleração do ITBI frente aos patamares que ele crescia nos anos anteriores. Então, isso ficou explícito aí nesse exercício. É um imposto que se estabilizou aí no patamar de 2012. E nós temos aí abertos também imposto de renda, que aí seguem as despesas do município, a taxa de lixo e outras taxas, que são as taxas de poder de polícia. Então, a dinâmica que nós vimos é um ISS ainda resiliente, forte, mostrando a força aí do setor de serviços e benefícios da nota carioca. O IPTU, que teve esse ganho esse ano por conta do refis, e o ITBI, que reflete essa queda no número de transações e um crescimento de preços tímido, como é da ciência de todos. Esse próximo slide apenas apresenta de forma gráfica os outros impostos, permitindo aí uma visualização. Aqui ele está de forma real, então mostra o crescimento desses impostos. Indo para as transferências correntes, que são aí tipicamente as transferências que nós temos direito, pela partição das receitas. Nós temos um crescimento também bastante robusto, de 12% em relação ao ano anterior, uma variação real de 5,6%. Esse crescimento reflete quase que identicamente o crescimento do ICMS, cresceu 12%, variação real de 5,4%, que é a nossa maior transferência depois livre, não considerando o Fundeb e SUS. Os recursos do Fundeb, nós temos nos beneficiado do aumento da rede física de atendimento da Secretaria de Educação, quer dizer, a partição do Fundeb dentro de cada estado é de acordo com a relação entre as redes dos municípios dentro daquele estado. A Prefeitura do Rio teve uma aceleração de cobertura frente ao resto do estado, então nós passamos a ganhar um valor maior, além do próprio crescimento do Fundeb em si. Então, teve bastante destaque no ano passado, um crescimento de quase 20%. As receitas do SUS também cresceram e, enfim, grosso modo, nós tivemos uma boa performance em todas as receitas. Alguns casos específicos, como IP exportação, como royalties, aí dependem ou da dinâmica de produção ou das exonerações que o governo federal promove, Então, por exemplo, no caso de IP exportação, no caso do FPM, são impostos, são transferências cujo crescimento depende da arrecadação da base federal, Mas nossa dependência dessas receitas é baixa, então, como um todo, nós tivemos uma boa performance também nas transferências, fruto do crescimento de outros entes ou da nossa atividade aí de educação e saúde. As transferências de forma gráfica também real estão descritas, O Fundeb passou a ser aí a nossa maior transferência, seguida pelo ICMS líquido e pelo SUS, todos com crescimento ano passado acima da inflação. Eu trouxe aqui para destacar o terceiro grupo aí de receitas correntes, cuja abertura torna mais clara, o que aconteceu no ano passado. Então, as outras receitas correntes
foram uma força de arrecadação bastante importante da Prefeitura. Vou falar primeiro do programa, né, do PPI. Ele afeta dois grupos de receita que estão aí, a multa e juros de mora, que é a primeira linha azul, e a terceira linha, que é a dívida ativa. Então, dívida ativa, nessa linha, fica o principal do imposto, né? Mostra o crescimento da arrecadação do principal do imposto. E, no caso de multas e juros de mora, são os acréscimos moratórios dos tributos, né? Então, esses dois conjuntos somados tiveram um crescimento de receita bastante grande frente ao ano anterior, né? E aí vocês podem ver isso expresso especialmente na terceira linha, né, que é multa e juros de dívida ativa de tributos, que tem um crescimento de 181% em relação ao ano anterior, e na linha de dívida ativa tributária, que tem um crescimento de 156% frente ao ano anterior. Esse resultado, até esse crescimento em relação a 2012, ele até não é maior no conjunto como um todo, porque em 2012, na linha de dívida ativa não tributária, a Prefeitura fez um acordo de contas com a SEDAI, né? A SEDAI tinha um estoque de multas administrativas, que são punições, né, por obras na cidade, coisa assim. Esse estoque muito antigo estava em dívida ativa. O município tinha alguns débitos também com a SEDAI, então fez-se um acordo de contas, um encontro de contas, né? A Procuradoria fez um encontro de contas, e aí nós tivemos receita de dívida ativa não tributária em 2012 contra despesas correntes, mas esses recursos, na verdade, nem transitaram como caixa, eles nem estavam livres, né? Então, se os senhores abatessem desses 300 milhões, a arrecadação, na verdade, em 2012 não tributária, tem que ser abatida nesse montante. Então, o crescimento enorme, realmente, de arrecadação de dívida ativa de 2013, crescimento mesmo, recursos que entraram em caixa mesmo, por conta do PPI, que eu acho que foi um grande sucesso, enfim, aproveitou um momento em que a Prefeitura mudou seu regime de multas, então era a hora da gente limpar esse estoque. No caso de indenizações e restituições, isso é tipicamente uma receita lá do FUNPREV, né, o chamado COMPREV, que são lá as restituições do INSS. Houve um reforço nessa área, a gente conseguiu crescer bastante. E tivemos aí também em receitas diversas, as contrapartidas do PU das VARs, as contrapartidas da Lei Complementar 99, o chamado puxadinho, enfim, que continuaram apresentando um crescimento bom. Então, eu acho que esse slide, enfim, apresenta aí de forma detalhada esse crescimento de todas essas rubricas, e é com grande destaque para a arrecadação do PPI, que, é claro, não é permanente, né? Ela foi um evento específico do ano. Passando para a parte de despesas, então, no próximo slide, nós tivemos uma execução de empenho ao final do ano de 21,8 bilhões, né, que é praticamente idêntica, né, à receita do ano, e com um crescimento de 4,6% em relação à despesa executada em 2012, crescimento até abaixo da inflação, né, corrigindo pela inflação. Então, houve uma execução menor do que o ano anterior, sendo que na área de despesas correntes houve um crescimento de 8%, 9,9% em pessoal, 10% em cargos de dívida e 5,4% em outras despesas correntes. Então, um crescimento aí de 1,8% acima da inflação. No caso das despesas de capital, obviamente, em sendo um primeiro ano, né, de mandato, isso a execução de investimentos continua acelerado, porque tem várias obras na rua, mas alguns projetos estavam em fase de conclusão. Alguns estavam em fase de conclusão, outros estavam em fase de licitação. Então, embora a dotação de investimento
fosse mais de 3,5 bilhões, a dotação final do dispositivo fosse mais de 3,5 bilhões, o que acabou sendo fisicamente executado foi cerca de 2,8 bilhões. Né? Isso, como eu disse, tem relação também com as receitas de capital. Depois eu vou destacar um pouco mais a dívida e explicar os movimentos aí de juros e de amortização. Mas, como um todo, nós vemos aí, portanto, uma execução de despesa até um pouquinho abaixo da inflação contra o ano de 2012. Esse gráfico de pizza, ele abre, né, a execução por esses principais grupos, né, despesas de pessoal, 47. Isso aqui não é como cômputo do limite da LRF, né? Estou simplesmente pegando o orçamento total e fazendo uma pizza. Nós temos 47,4%, depois despesas correntes 34%, mais ou menos estável em relação a 2012, e investimento próximo a 13%. Né? E na área de dívida a gente permanece com esse comprometimento de apenas 4% aí do orçamento, que é um resultado bastante mais confortável do que alguns anos atrás, em que a Prefeitura normalmente comprometia 10% do orçamento com dívida. Então, nós já estamos há alguns anos comprometendo apenas 4% com o endividamento. Esse slide é apenas a despesa por função de governo, também não é o cômputo dos limites da LRF, né? Apenas a abertura pelas funções executoras. Então, nós temos aí os maiores orçamentos na área de educação, número 12 aí da lista, na área de saúde, número 10, na área de urbanismo, que junta de forma muito intensa os investimentos em BRT, em outras áreas de transporte da cidade, estão na função de governo urbanismo, então é uma função bastante intensa em despesas de capital, e a função de previdência social. Então, continuam essas principais rubricas como as grandes rubricas do orçamento. O resultado orçamentário, que é a receita realizada menos despesa empenhada, como eu mencionei, a execução de receita 21,75 bi, de despesa 21,8, então o resultado orçamentário praticamente 0 a 0, né? Nós tivemos aí 68,2 milhões de despesa executada acima de receita, que obviamente, no caso da Prefeitura, isso se implica, na verdade, a utilização de superávit, quer dizer, não é nenhum problema de frustração de receita, e sim a execução de parte do superávit que a Prefeitura fechou no ano de 2012. Então, nosso resultado orçamentário. Resultado primário, que nós tínhamos estimado na LOA, né, um déficit primário de 1,6 bi, e ele é fruto do financiamento, né, do investimento por parte das receitas financeiras. Então, receitas de remuneração de caixa, recebimento de operação de crédito, nós temos utilizado isso para financiar investimento. Então, isso é normal a apresentação de resultado primário. Ele acabou sendo menor, né, a entrada de recursos de operação de crédito foi menor do que estimado, então, ao invés de menos 1,6, nós tivemos menos 448 milhões. Né? Isso, na verdade, como eu disse, é fruto do financiamento de parte dos investimentos das obras da cidade com operações de crédito. Nós temos, né, financiamento do BNDES para Transcarioca, tem vários financiamentos da Caixa Econômica para projetos do PAC, então isso resulta num déficit primário. Né? Dada a nossa situação de dívida absolutamente confortável, isso não gera nenhum problema de sustentabilidade. Por fim, o terceiro grupo de resultados, que é o resultado nominal, nós tivemos um decréscimo da dívida consolidada líquida, na medida em que a nossa dívida consolidada ficou estável, né, e o nosso caixa, os haveres financeiros líquidos dos restos a pagar,
cresceram. Então, nós tivemos, na verdade, uma redução da dívida consolidada líquida e, portanto, um resultado nominal positivo. Desculpem a tosse, é que eu, enfim, estou resfriado. Bom, a receita corrente líquida, que é base de praticamente todos os limites da LRF, teve um crescimento. Desculpa. Teve um crescimento próximo ao das receitas correntes, né, que foram 11,1%. Então, a receita corrente líquida do município do Rio cresceu 12%. Ano passado, a gente atingiu a marca de 18 bilhões de reais. Isso segue todas as variações de receitas que eu já falei. Com relação aos limites legais, a Prefeitura, enfim, a gente colocou aí os principais, todos, enfim, foram publicados aí pela CGM, mas a gente destaca aqui tradicionalmente os mais conhecidos, né? No caso, serviços de saúde, mínimo de 15%, a gente teve 19,43%, na educação 25,4%. Despesa de pessoal, aqui está só o Poder Executivo, né? 40,09%, bastante próximo dos 2 anos anteriores. Dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida anual, 47%, lembrando que o limite é 120%. E a média do serviço da dívida até 2027, enfim, nos próximos 15 anos, que tenderá a consumir 6,5% da receita corrente líquida anual, lembrando que o limite é 11,5%. Então, todos os limites legais foram cumpridos. Estamos abrindo aqui alguns slides de dívida, conforme tinha sido pedido. Esse limite é o limite não da LRF, né, mas da MP 2185, que são os entes que têm dívida renegociada com a União. O limite é 100%, né, a dívida financeira bruta não deve superar a receita líquida real, na razão de 1:1. Nós temos ficado aí nos últimos 24 meses entre 75% e 80%. Então, é um crescimento, obviamente, de receita nesses últimos anos muito maior do que o crescimento do saldo devedor. E, portanto, em termos relativos, o endividamento se reduziu bastante. O próximo slide mostra o limite aí da LRF, o mais conhecido de todos, dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida. Ele fechou aí o ano de 2013 em 0,47, abaixo de 2012. Tem aí o detalhamento de todos os saldos, né, que os compõem. Enfim, dívida com operações de crédito são as operações de crédito da administração direta com a própria União, BNDES, Caixa Econômica, Banco Mundial e BID, enfim, todas as operações de longo prazo, é a maior rubrica. E a segunda maior rubrica é depósito judicial, que é apenas, não é uma dívida, na verdade, é o reconhecimento contábil dos depósitos judiciais que foram sacados pelo município, né? Isso é uma lei federal, os entes eles têm direito de... Não precisa esperar que todas as causas tributárias cheguem ao final. Parte dos depósitos podem ser levantados antes, porque é óbvio que o ente nunca perde todas as causas. Então, tudo que é levantado até hoje pelo município, ele gera um passivo, que é uma forma conservadora de reconhecer assim. Se a gente de uma hora para outra perdesse todas as causas tributárias em andamento, tivesse que devolver os depósitos, esse seria o passivo. Então, gera também um passivo, embora não seja de fato uma dívida que é paga, né? Isso é reciclado pelos próprios depósitos. Então, nós tivemos aí nos últimos 5 anos, embora esteja 0,58, na verdade, houve uma mudança no critério de cômputo, então o limite em 2008 seria, na verdade, 79%. Então, nós tivemos aí uma queda aí de 79% para 47%. E aí tem as notas explicativas também, caso os senhores desejem. O outro limite, que é o que eu já mencionei, do 11,5%,
enfim, projeta-se, né, a receita corrente líquida até 2027, de acordo com os parâmetros lá do Tesouro Nacional, e se projeta também os serviços de dívida. Então, a gente vê aí uma situação bem mais confortável do que em 2008, em que a gente estava perto do limite, que hoje a gente está aí um pouco acima da metade do limite, né? E aí a gente considera o cenário mais conservador de todos, quer dizer, não só as já contratadas, como outras operações que estavam em fase de assinatura quando o exercício se encerrou. Por fim, o serviço da dívida, nós temos, no caso da dívida contratual interna, que é a grande dívida, né? Uma redução, né, da amortização em relação ao que era pago historicamente. Essa redução já se verificou em 2012 e se verificou também em 2013. Esse valor de 2013, na verdade, o pagamento foi 255 milhões. Tem uma nota de rodapé aí explicando isso. Nós tivemos, ano passado, um depósito judicial, uma disputa entre o município e a União, referente a uma classificação de receitas lá no ano de 2006, uma ação que vem desde 2006. No ano passado, o município houve por bem depositar o valor. Então, esse depósito não é uma despesa definitiva, a causa ainda está em andamento, mas ele gerou o reconhecimento dessa despesa. Então, esse também é um evento extraordinário. Não fosse por esse valor, nós teríamos aí 255 milhões de amortização. Na área de encargos, 445. Então, a dívida fundada como um todo, nós estamos pagando, mesmo em termos nominais, menos do que em 2008. Né? É bom lembrar, porque para comparar com 2008, na verdade, eu deveria corrigir pela inflação, eventualmente até pelo IGPDI, né? que corrige aí a nossa principal dívida. Então, caiu nominalmente, imagine em termos reais. Isso fruto principalmente do acordo com o Banco Mundial. Então, enfim, presidente, demais vereadores e a todos que assistem, acho que as informações que nós tínhamos para prestar é isso e, enfim, mais uma vez, dizer que, enfim, a Prefeitura cumpriu aí com os limites de 2013, teve uma performance de receitas satisfatória, mantém suas despesas em ordem e, enfim, queria até registrar o orgulho, né, da Secretaria de Fazenda e de toda a equipe do Executivo com o fato de que, né, somos hoje o único município do mundo que tem uma nota de crédito superior à União. Esse é um reconhecimento histórico, inédito na história do Brasil e é hoje inédito no mundo também. Né? Nós passamos a ter uma nota superior à União, então acho que isso é uma vitória do Executivo, uma vitória também do Legislativo, que aprovou diversas leis importantes para a arrecadação. E, enfim, estou aí à disposição para as perguntas. Gostaria de aproveitar para registrar a presença do Controlador-Geral do Município, o senhor Antônio César Lins Cavalcante, e o senhor Contador-Geral do Município, Márcio Martins Loureiro. Eu vou aproveitar, marcar para registrar também a presença, a senhora Charbele Estela, assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Fazenda, senhora Ana Cláudia Tavares Mendes, superintendente de orçamento, senhor Alexandre da Costa Correia, superintendente de orçamento, senhor Alexandre Henrique Silva de Souza, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município, senhor Roberto Gugel Segrilo, analista de planejamento e orçamento da Comissão de Finanças da Câmara, da senhora Karina de Almeida Valente, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município. Secretário, só em linhas gerais, ou seja, tem números aqui, até o ideal que a gente recebesse, né, esse material, essas planilhas, antes, né, da apresentação, né, até porque são números bem específicos, né, bem detalhados, mas em linhas gerais,
O senhor chegou a comentar, mas de forma rápida, então não ficou tão claro para mim. Eu gostaria de que o senhor pudesse voltar na explicação, né, ou seja, da questão do orçamento, né, o que foi estimado e o que foi de fato concretizado, né, realizado no ano de 2013, né, essa queda de 7,5%, né, da receita total. Então, assim, o motivo. Já em relação também ao orçamento, se eu não me engano, a previsão para esse ano é mais na faixa de 27 bilhões, não é isso? Então, gostaria de saber, né, dado que, né, a previsão de 2013 não se concretizou, se esse orçamento, a estimativa é que de fato ele ocorra, né, no ano, se isso já foi revisto, e da onde que viria justamente essa variação, né? Lógico que em linhas gerais, né, quando a gente vai detalhando, vem de várias rubricas, né, mas de linhas gerais. E mais especificamente na questão de despesas, deixa eu ver se eu consigo aqui chegar no número, em relação ao gasto pessoal, né, essa casa mesmo tem recebido aqui muitos pleitos com relação ao funcionalismo público municipal, e nós temos, inclusive, votado alguns planos de cargos e salários sempre com impacto no orçamento. Ano passado, né, foi a questão dos professores, mais recentemente, mesmo não passando aqui pela casa, a questão da Conlurb, e diversos, né, nós estamos agora em plena, vou dizer assim, em plena negociação, vamos chamar assim, com relação aos fiscais, e por aí vai indo, né? A Guarda Municipal foi semana passada, né, receberam aqui, né, foi aprovado o plano de cargos e salários. Então, eu gostaria de saber que o ano passado já houve, né, um aumento, né, na percentagem, se eu não me engano, chegando próximo de 50%, se eu não me engano, né, que os números, né, agora eu não lembro qual a página que está. Eu queria saber exatamente essa previsão, né, do funcionalismo, como é que está essa previsão, ou seja, existe essa estimativa para essas novas classes serem incluídas, né, os seus cargos, seus planos de cargos e salários, seus aumentos, ou ainda não há essa estimativa no orçamento do município? Com relação à execução das receitas, não sei se tem como projetar aí de novo. É o segundo slide. Isso. Como eu mencionei, no caso das receitas correntes, nós tivemos uma realização de receitas praticamente idêntica à receita que estava prevista na LOA, né? Com flutuações entre linhas, como eu disse, no caso de outras receitas correntes, nós tivemos a arrecadação do PPI, que era de uma lei de 2012, né? A lei, na verdade, foi aprovada aqui na casa em 2012, mas o período de adesão foi em 2013. Então, essa é receita de 2013, mas que estava num projeto de 2012. Então, nós superamos até a meta que a gente tinha, e isso compensou uma menor performance nas receitas patrimoniais, fruto, como eu disse, de a redução da Selic e também de receitas patrimoniais, né, outorgas e concessões que tinham sido obtidas em 2012 e não foram em 2013. Então, no caso das receitas correntes, nós temos, na verdade, praticamente aí um atingimento da arrecadação. Não houve nenhuma flutuação inesperada. No caso das receitas de capitais, como eu disse, né, quer dizer, nós temos incluído nas operações de crédito e nas transferências de capitais valores bastante elevados, porque são operações que nós já temos como certas. Então, a gente joga um cronograma de entrada de receita bastante adiantado. O fato deles não estarem sendo performados naquele exercício não é porque a operação não foi assinada ainda. Todas são operações já aprovadas pela STN, mas é porque, às vezes, são obras novas, que a gente, quando faz a LOA, tem um determinado cronograma, mas a licitação não necessariamente segue aquele cronograma. Então, não é um motivo de preocupação, porque eu não tenho a despesa, que, né, é diferente se eu tivesse comprometido a despesa e não tivesse a entrada de receita. Não é o caso aqui. Na verdade, isso segue a rubrica de investimentos. Então, na medida que a rubrica de investimentos foi menor, a receita de capital também foi menor, né? Então, a diferença, né, de 7,5%, ela é em relação à meta explicada
pelas operações de crédito e pelas transferências de capital. Para esse ano de 2014, o grande mudança de receita é também nas receitas de capital, né? Nós, quando estimamos receitas tributárias, receitas de dívida ativa, receitas de transferências, nós estimamos o valor que a gente efetivamente espera arrecadar, né? Então, em dia com o que a gente tem visto no movimento de ISS, de TBI, de ICMS e de IPTU. Então, a gente espera performar, de fato, o que está na lei orçamentária no caso dessas receitas correntes. No caso das receitas de capital, como eu disse, nós temos no orçamento desse ano ali ainda operações a realizar, né? Transferências de União para obras do VLT, transferências da União para as obras do Complexo de Deodoro, do Parque Olímpico. Então, houve uma concentração ali de obras que nós estamos executando com recursos da União, que nós colocamos no orçamento, até são operações já aprovadas para sinalizar. Mas não necessariamente elas andarão no ritmo, né, na quantidade de pagamentos que estava na lei orçamentária. Então, eu diria que do orçamento de 27 bi, né, a estimativa que a gente tem de receitas correntes até o momento, e a gente vai demonstrar, né, na audiência depois desse ano, mas até o momento ela está robusta, ela está em linha com o que a gente esperava. Agora, nas receitas de capital, a gente tem que ver como é que vai avançar o exercício, até porque os 2 primeiros meses do ano, eles são de baixa execução de investimentos, né? Então, a gente ainda não tem ainda um faro. Então, acho que para o ano de 2014, o cenário é esse. É um cenário de menor crescimento, como isso está expresso, né, na nossa lei orçamentária, porque nós tivemos ano passado esse evento extraordinário que foi esse refis, o PPI Carioca. Esse evento não vai se repetir esse ano. Então, quando nós tivemos a arrecadação de dívida ativa esse ano, vai ser menor do que o ano passado, porque tem um pagamento extraordinário, né, ano passado. Nós não teremos esse benefício. Por isso, enfim, a audiência aqui não é sobre a LOA 2014, mas se os senhores compararem, né, a receita da LOA 2014 com o realizado de 2013, verão percentuais de crescimento bem menores. Por quê? Porque nós temos fatos extraordinários ano passado. Então, é um cenário, como eu disse, né, do ITBI sem crescimento. O IPTU ele permanece basicamente apenas com o crescimento da inflação, e o ISS ele se acomodou numa faixa de crescimento menor, porque é público e notório que a economia está crescendo menos. Então, embora o setor de serviços cresça acima da economia como um todo, ele não cresce mais de 10% real ao ano, como ele crescia 2, 3 anos atrás. Quer dizer, nós estamos estabilizados aí numa faixa de 4% real de ISS. Quer dizer, é um cenário realmente que demanda atenção e cuidado, porque nós não vivemos num ambiente de um crescimento econômico de 2 dígitos, como a gente viveu nos anos anteriores, né? Com relação à parte de despesas, só passar aqui o slide, nós tivemos em pessoal em cargos sociais um crescimento de 9,9% frente ao ano anterior, fruto, obviamente, né, da reposição da inflação, que é feita todo ano por lei municipal, do aumento na quantidade de pessoal. A Prefeitura tem contratado mais pessoas, especialmente nas áreas de serviço à população, né, Guarda Municipal, Educação, enfim, tem tido um crescimento de pessoal nos últimos anos, então isso se refletiu ano passado nesse crescimento de despesas acima da inflação. Com relação a, enfim, eventual inclusão de novos acordos, né, isso é uma questão discutida caso a caso. Quer dizer, no caso específico do projeto que o senhor citou, foi feito um requerimento de informações, isso ainda está sendo preparado, né, o estudo, e será respondido aí em conjunto com a Secretaria de Administração, né? Não há uma
previsão específica no orçamento. O volume de recursos, né, que a gente tem, ele não reage de acordo com essas iniciativas. Então, embora a nossa situação fiscal seja confortável, obviamente há um pacote aí de intervenções na cidade que tem que ser financiado e tem que ser pago com o estoque de receitas que se tem. Então, na medida em que tem situações novas imprevistas, isso é feito via remanejamento de despesa, na medida em que a Receita não reage a isso. Não sei se o Antônio quer acrescentar alguma coisa. Só uma última pergunta, antes de passar a palavra para os demais vereadores. Existe também na casa, eu sei que agora a minha pergunta não é especificamente com relação ao último quadrimestre do ano passado, mas é importante para que a gente possa aproveitar na presença dos senhores aqui na casa. Existe alguns projetos de incentivo fiscal com relação ao ISS, né, em relação à tecnologia, profissionais autônomos, empresas ligadas ao setor petrolífero. Então, eu gostaria de saber, né, até porque a gente estava discutindo aqui sobre o ISS, né, que apesar de crescer acima, né, a atividade de serviço crescer acima, né, das demais atividades, dos demais setores da economia, a gente gostaria de saber se existe um estudo hoje, né, dentro da Secretaria de Fazenda, sobre essas demandas, né, justamente para incentivar essas indústrias que, a princípio, pelo menos eu entendo, que são muito importantes, né, principalmente para um município como o Rio de Janeiro, até porque se você pegar o peso industrial é um peso menor, né, ou seja, é importante incentivar a questão do serviço. Mas eu queria saber se existem estudos, né, hoje, se a Secretaria de Fazenda se posiciona já favoravelmente a alguns desses pleitos com relação ao ISS. Nós enviamos, né, os projetos mais antigos, eles são, por definição, enquadrados dentro da lei orçamentária. Então, projetos de incentivo fiscal de exercícios anteriores são informados lá naqueles anexos de metas fiscais, e eles são levados em consideração na preparação da peça orçamentária. Os projetos mais recentes que nós temos, me parece até que vai haver uma reunião até com os vereadores para explicá-los nos próximos dias ou na próxima semana, que é o caso dos uniprofissionais, do regime de petróleo. Na verdade, a nossa expectativa é que eles tragam arrecadação, né? Porque eles são atividades econômicas novas que a gente não tem, ou eles são recuperação de valores atrasados, né, que não têm sido efetivamente arrecadados. Então, a gente vai explicar, né, melhor quando houver essa reunião, mas alguns dos exemplos, né, que o presidente citou, eles, na verdade, podem ser benéficos, né, para a arrecadação. E outros são incentivos fiscais setoriais que, caso enviados em exercícios anteriores, já estão previstos, né, nas peças orçamentárias. Sem dúvida, é uma área que a gente, a cada projeto, faz um estudo para ver se há renúncia de arrecadação ou não, né? Especialmente, é bom, às vezes, diferenciar um pouco, né, entre redução de estoque e efetiva arrecadação, né? Quer dizer, eu dou, por exemplo, um exemplo do PPI, né? O PPI é um programa de pagamento de débitos atrasados. Então, ele implicava numa redução do estoque da dívida ativa, mas ele implica no aumento de arrecadação, né? Então, às vezes, a gente tem esses projetos que resolvem questões que se acumulam em pendências judiciais entre os municípios entre o município e contribuintes. Na verdade, você tem uma espécie de uma limpeza de estoque, né? Então, a arrecadação em si, na medida em que você não tem conseguido receber aqueles recursos, acaba aumentando, embora o estoque se reduza. Então, a gente tem exemplos nesses projetos. Para fazer uso da palavra, convido o excelentíssimo senhor vereador professor Washington. Não, eu
quero aproveitar a oportunidade mais uma vez para agradecer a presença dos técnicos da Prefeitura a esta casa para prestar esclarecimentos e vou me abster de fazer perguntas. Então, para fazer uso da palavra, convido o excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura. Alô? Obrigado, vereador Átila, um bom dia. Esse querido companheiro que preside essa sessão, bom dia ao vereador professor Washington. Tive a oportunidade de cumprimentar diretamente o secretário Marco Aurélio, mas o saúdo aqui de público e ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os técnicos da Prefeitura, a todos os que estão acompanhando nessa audiência. Queria saudar especialmente a equipe técnica da Comissão de Orçamento aqui da Câmara e aos técnicos do Tribunal de Contas do município que acompanham e têm demonstrado no cotidiano do seu trabalho de auditoria e de discussão e de aporte técnico o quanto é importante o fortalecimento da carreira pública. Tem sido base fundamental para o nosso diálogo aqui nessa casa, o que tem sido apurado nas auditorias e, em especial, nos relatórios técnicos apresentados. E, nesse sentido, eu queria reconhecer, saudando na presença de vocês, esse importante trabalho que o TCM, que o corpo técnico do TCM realiza. Senhor secretário, eu acompanhei aqui atentamente a apresentação, o vereador Átila tocou em alguns pontos importantes, e talvez uma ou duas questões o senhor já tenha mencionado, mas eu gostaria de dialogar, já que, evidentemente, a radiografia, o olhar sobre o quadro das finanças do município nos interessa muito. Nós estamos cotidianamente discutindo nessa casa, seja, como o vereador Átila mencionou, o debate em relação à carreira, em relação ao fortalecimento da carreira dos servidores públicos. Aí é evidente que a gente percebe um olhar e uma sensibilidade diferente. Na apresentação que o senhor faz aqui, corretamente, nós temos números que indicam uma situação de relativa estruturação financeira do município, de finanças relativamente saneadas e controladas, com muitas projeções e perspectivas. No entanto, não é esse o diálogo que o prefeito Eduardo Paes e boa parte de seus colegas secretários fazem em relação aos servidores públicos, seja no debate do plano de carreira da educação, seja agora com os garis, com a Guarda Municipal, com os fiscais da Secretaria de Fazenda e os companheiros que originariamente fizeram concurso para a Secretaria de Fazenda, no entanto, estão na CEOP, e vários outros que estarão. Ontem, os servidores da saúde se mobilizaram. Há uma demanda natural, né, para o reajuste, a recomposição das perdas e o investimento na carreira. Digo isso porque quando nós olhamos, e na apresentação do senhor, nós projetamos aqui a situação de equilíbrio financeiro do município, e o senhor falou isso aqui, né, evidentemente, nós temos, na avaliação desse último quadrimestre, um impacto de de 2 anos, 3 anos, se contarmos 2013, de um cenário relativamente positivo no âmbito da economia brasileira, né? E eu diria do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro em especial. Me preocupa quando nós olhamos para frente e pensamos 2014, 15, 16, pensando esse cenário combinado, né, com o conjunto de investimentos necessários para a realização das Olimpíadas, o cenário econômico anunciado para o Brasil, que irá inevitavelmente impactar o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Se nós agregarmos aí, eu sei, não é tema do nosso debate aqui, mas não é tema direto do nosso debate aqui, mas é fundamental, a revisão da política de partilhamento dos royalties, né? Quando nós olhamos para esse conjunto, creio, e eu apenas gostaria de me certificar, que o que nós poderíamos considerar como um aumento extraordinário, importante, substancial da arrecadação no ano de 2013 não tenderá, né, não tem como tendência, não se apresenta como tendência uma repetição em 2014 e eu poderia dizer, né, em 2015.
Parte disso o senhor também falou, e eu apenas gostaria de enfatizar, que foi a política em relação à dívida ativa do município e evidentemente, ao diminuir o estoque da dívida, o impacto positivo nas receitas do município. Isso também não irá se repetir. Bem, então nós temos, do ponto de vista da situação macroeconômica, do ponto de vista de algumas medidas específicas do município, um cenário, eu diria, que não mantém o signo de uma dinâmica positiva para 2014. Em 2014 nós vamos ter, e a imprensa já tratou isso, no que diz respeito à Transcarioca, por exemplo, o início do reajuste contratual de várias das obras e de vários dos investimentos que estão em curso no município do Rio de Janeiro. No caso da Transcarioca, entre o reajuste contratual, a reposição da inflação e a execução e readequação na execução do projeto técnico, na execução da obra, isso chegou a 46%. Se nós imaginarmos o conjunto dos demais investimentos, eu acho que nós poderíamos dizer que esse cenário de relativo equilíbrio financeiro que nós vivenciamos e analisamos em 2013, eu poderia dizer, sem nenhuma coloração ideológica, está ameaçado para 2014. Eu gostaria de dialogar sobre isso com o senhor. Na esteira desse diálogo, nós conversamos muito no ano passado em relação à situação da situação previdenciária do município, né? Eu percebi, nós acompanhamos esse aporte que foi feito a partir da incorporação de um conjunto, de um leque de imóveis, né, à estrutura do nosso fundo de previdência. Eu gostaria de saber, muito objetivamente, se esse lançamento aqui, ele já é de fato e de direito, né, patrimônio, ou seja, essas pendências judiciais que envolviam um conjunto desses imóveis, alguns com questionamentos, enfim, de posse, outros regularização apenas, vamos dizer, administrativa cartorial, foram efetivamente, né, executadas, ou se aqui nós estamos no âmbito de uma projeção e de uma expectativa positiva de que isso se realizará. De qualquer forma, ainda assim nós mantemos um resultado, se olharmos, né, não só 2013 nós temos novamente um aumento desse resultado, desse descompasso no resultado previdenciário do município. Eu gostaria de saber qual é a avaliação, em termos de projeção, que a Secretaria de Fazenda faz dessa situação e quais são as medidas pensadas, sugeridas ao prefeito, ao executivo, ao prefeito Eduardo Paz, no sentido de saneá-las. Eu, na minha modesta avaliação, imagino que o aumento excessivo da terceirização no município do Rio de Janeiro, a ausência de concurso público, fortalecimento de várias carreiras que têm déficit de pessoal, evidentemente acarretam um descompasso no equilíbrio do nosso resultado previdenciário. De qualquer forma, gostaria, como solicitei, de dialogar com o senhor no sentido de saber o que é que a Secretaria vem formulando e como a Secretaria vem avaliando essa situação. Outro aspecto que, do ponto de vista dos números, o senhor apresentou muito bem aqui, em relação ao endividamento e a dinâmica de pagamento dos serviços da dívida, de amortização, enfim, o gráfico está bacana e a gente consegue perceber que há uma dinâmica positiva na apresentação que o senhor fez. Me preocupa quando nós analisamos a série histórica de 2008 para cá e percebemos que está mantido quase que 200% de aumento no processo de endividamento do município, na dívida consolidada do município. O Tribunal de Contas, o relatório técnico do Tribunal de Contas, quando analisa as contas do prefeito, nós estamos discutindo nesse momento essa questão nessa casa,
as contas do exercício de 2012 já apontava cerca de 200% de endividamento. Imagino que com o aumento da arrecadação de 2013, nós tenhamos tido aqui uma diminuição de cerca de 7%. Ainda assim, eu diria, é preocupante e na minha avaliação, um elemento que demanda uma análise, e por aí também eu gostaria de saber o que a Secretaria de Fazenda tem formulado. Um dos elementos em 2013 ficou claro aqui, essa política de diminuição do estoque da dívida, de incentivo fiscal, enfim. Mas com o cenário macroeconômico negativo, a previsão de um cenário macroeconômico negativo para o próximo período, é fundamental que nós nos debrucemos com o rigor e atenção ainda maior para esse processo de endividamento, em especial com um conjunto de investimentos que ainda serão realizados ao longo desse exercício e do exercício de 2015. Por fim, nos percentuais referentes aqui às determinações constitucionais, especificamente no que diz respeito à educação, eu gostaria de saber se o que está indicado aqui na apresentação do senhor incorpora, qualifica a partir do executivo o que é gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino, ou se aqui já se reflete aqui o que foi recomendado e determinado em 2012, na análise das contas de 2012 do Executivo Municipal, demonstrado pelo Tribunal, pelos técnicos, e incorporado pelo relator do Tribunal de Contas do município, no que diz respeito à consideração por parte do Executivo Municipal de um conjunto de investimentos que não se coadunam com os previstos, como manutenção e desenvolvimento no ensino. O que, evidentemente, já em 2012, se nós aplicássemos o rigor dessa análise, levaria a um resultado inferior aos 25% constitucionais, como limite mínimo, como piso para o investimento na educação. E aqui está sinalizado pouco mais de 25%, 25,4%. E aí eu gostaria de saber se aqui mantém-se uma qualificação, uma avaliação por parte do Executivo, ou se aqui já está refletido essas recomendações e apontamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas do município. Por favor, senhor secretário. Bom, perfeito, vereador. Eu vou seguir aqui mais ou menos a ordem das perguntas, acho que fica mais fácil para todos acompanharem. Com relação à situação geral e ao cenário de arrecadação para os próximos anos, eu já falei isso um pouco aqui e repito, quer dizer, o município ele goza, sim, de uma boa situação fiscal, que é fruto exatamente desse esforço, dessa parcimônia com que as despesas como um todo do município têm sido executadas e dos esforços de arrecadação. Nós tivemos, sim, já no ano de 2013, como eu disse, um efeito de desaceleração do crescimento da arrecadação. Como eu disse, tivemos o evento aí do PPI que contribuiu para que esse resultado fosse em parte compensado. Mas nós vivemos, sim, num cenário que demanda muita cautela e muita responsabilidade na administração, porque, como eu disse, rubricas importantes do nosso orçamento desaceleraram o seu crescimento pela economia. Então, como eu falei aqui, quer dizer, mesmo nós temos uma cidade muito concentrada em serviços, e serviços normalmente têm uma resiliência maior, quando a atividade econômica cai, o setor de serviços demora mais a cair, mas ainda assim o ISS desacelerou bastante, nosso ITBI não cresce, e o crescimento do IPTU é dado pela inflação. Então, nós temos diante de nós, sim, tanto esse ano,
quanto provavelmente ano que vem, um cenário desafiador, né, de crescimento de receitas. E, como eu disse, até na nossa lei orçamentária desse ano, nota-se, né, um crescimento da receita tributária reduzido, até porque o ano de 2013 tinha essa questão do PPI. Então, essas coisas não são, de forma nenhuma, incompatíveis, nem há nenhuma incongruência no discurso, né? Quer dizer, o que nós temos é as contas em dia, mais uma quantidade de obrigações, de demandas e de projetos gigantesca, né? Não só por conta de um calendário de eventos, mas por conta de um calendário de intervenções mesmo, que a cidade está passando. Então, a necessidade de recursos para financiar todas essas intervenções é grande e o cenário de arrecadação com certeza requer cuidado e é isso que tem pautado a administração, né? Quer dizer, uma busca de uma responsabilidade na contratação de despesas, porque, embora não haja passivos atrasados no município, né, nós não podemos, enfim, ter frustração, né, nos compromissos que nós temos, né. Enfim, com relação a um exemplo específico aí de obra, quer dizer, o contrato não está sob a administração da Secretaria, mas só para registrar, né, que a Prefeitura, na verdade, respondeu, né, publicamente, por meio de uma nota, com relação a essa discussão em torno do Transcarioca. Enfim, não me cabe aqui explicar os detalhes, né, da administração, mas, enfim, acho que o município já se pronunciou sobre como que deve ser olhado aquela tabela de valores, né. Então, enfim, a situação é essa. Quer dizer, nós temos, sim, uma boa situação fiscal, isso é inegável. Nós não teríamos uma nota de crédito avaliada internacionalmente acima da União por outro motivo. Não temos precatórios atrasados, nossa dívida está em dia. Agora, é um cenário, sim, econômico muito restrito, em que nós não temos, de fato, espaço, né, para todas as demandas que até seriam justas, sem que isso comprometa a capacidade da gente executar as intervenções e a manutenção da rede que a gente tem hoje. Com relação à situação previdenciária, isso é, obviamente, também objeto de acompanhamento cuidadoso por todos, e nós não temos intenção nenhuma hoje de fazer nenhuma mudança em termos da capitalização prevista na lei que foi aprovada aqui nessa casa em 2011. Né? O FUNPREV ele recebeu um reforço atuarial bastante importante, né? O resultado atuarial no FUNPREV em 2013, exemplo de 2012, ele é praticamente equilibrado, né? E o que nós temos diante de nós é uma questão, como eu disse nas outras audiências, de fluxo financeiro. Então, a questão dos imóveis no ano passado, eu acho até que, enfim, o presidente do Previ Rio pode fornecer muitos detalhes, mas houve um avanço muito grande na regularização da propriedade pelo FUNPREV nos imóveis que foram objetos da lei. A Procuradoria do Município, junto com a área de patrimônio do Previ Rio, fez um esforço enorme de detalhamento e de regularização daqueles imóveis. Essa é uma área que, ano passado, avançou bastante. Enfim, eu não estou aqui com a lista detalhada dos imóveis, mas o cenário, com certeza, é bastante melhor em termos da regularização mesmo, né, de propriedade. A gente sabe que essa área aqui em torno da Prefeitura tem um histórico fundiário complicado, mas isso, inclusive, foi reportado aos comitês do Previ Rio, tanto de investimento quanto ao Conselho de Administração. Eu acho que ano passado houve um avanço muito grande e, nesse momento, a equipe do Previ Rio continua avaliando, inclusive, alternativas de receita em cima desses imóveis, como aluguéis, como novas concessões, uso de fundos imobiliários. Então, enfim, essa é uma área que, embora não tenha tido
uma transação assim, na rua específica, né, os elementos para a efetiva utilização desses imóveis e garantia de que eles são patrimônio do Funprev avançaram bastante no ano passado. É bom lembrar também que, em termos de fluxo financeiro, a partir do ano que vem, nós temos um aumento de... Isso está previsto na lei, está previsto no déficit atuarial, nós temos um aumento de recursos financeiros mesmo para o Funprev, na medida dos royalties, né, de repasse dos royalties e da carteira de amortização de empréstimos do Previrim. Então, alguns dos ativos que foram transferidos ou pelo Previrim ou pelo município para o Funprev e que estão, né, nesse ativo atuarial dele, começam, de fato, a serem recebidos em caixa no ano que vem. Então, eu acho que o Funprev tem, diante de si, um cenário de equilíbrio atuarial e de maior equilíbrio de fluxo de caixa, né, nos próximos, a partir do ano que vem, porque esses ativos começam, de fato, a entrar no caixa do Funprev, não estão só mais no balanço. Queria dizer também que a Prefeitura, isso tem ajudado também o Funprev, tem aumentado o quadro de pessoal, né? Isso basta pegar a quantidade de funcionários ativos do município nos últimos anos, então isso também resulta em maior contribuição, tanto patronal quanto dos servidores. A terceira questão que eu anotei aqui é a questão do endividamento. Eu confesso que eu não consigo identificar onde estaria o aumento de 200% no endividamento. Quer dizer, eu acho que não está projetando ali, mas de 2008 para 2012, no caso, me parece que foi dito. Quer dizer, o saldo das operações de crédito em 2008 era 8 bilhões e meio. Em 2012 é 9 bilhões e meio. Esse é o saldo devedor das operações de crédito, que são, como eu disse, de fato, endividamento mesmo. Quer dizer, quando a gente chama de operação de crédito, é o saldo com a União, né, que a gente, é exemplo de praticamente todos os governos do país renegociou, né, no início da década passada. Então, esse estoque é o que é amortizado mensalmente, e nós temos ainda BNDES, Caixa Econômica, Banco Mundial e BID. Então, esse saldo de operações de crédito, que está no slide, né, 8 bilhões e meio em 2008, 9 bilhões e meio em 2012, é o que de fato demonstra aumento de endividamento, seja pela inflação, né, porque o saldo com a União ele aumenta pelo IGPDI, né, então aqui está nominal de cada ano. Se eu corrigisse o saldo se eu corrigir, talvez eu possa até fazer esse exercício uma outra vez, se nós corrigirmos 8 bilhões e meio para reais de 2012, o senhor vai ver que, na verdade, é uma queda, né? Porque eu não posso comparar um número nominal de um ano com o outro. Então, nós temos a flutuação de um bi que tem a ver com a inflação e com novas receitas, né? Agora, o nosso orçamento mais do que dobrou, né, nesse período. Era um orçamento próximo a 10, a gente está rodando perto de 20, 22. Então, assim, todos os indicadores de dívida recuaram dramaticamente, né? Acho que é bom dizer que a gente tem muito cuidado realmente com o endividamento, e eu acho que a política que o município tem feito tem sido muito responsável nessa área também. Quer dizer, nós fizemos uma operação de troca de dívida e contratamos alguns financiamentos com bancos oficiais, né, que têm prazos extremamente longos, taxas de juros extremamente benéficas, carências, e que geram, né, um comprometimento depois da obra estar pronta. Então, quer dizer, o que nós temos feito na área de endividamento é permitir que a cidade acelere alguns investimentos, né? À medida que você contrata um investimento de longo prazo, a gente consegue fazer, né, determinadas obras que, se a gente não pegasse o endividamento, demoraria mais alguns exercícios para fazer. Então, é uma trajetória virtuosa e responsável. Os indicadores de dívida estão cada vez menores, e o que tem entrado de movimentação no saldo é unicamente ou a variação monetária pela inflação, né, ou
essas operações de BNDES e Caixa Econômica que têm financiado a cidade, mas, enfim, que são operações, como eu disse, de muito longo prazo, analisadas pela União, aprovadas aqui pela Casa. Quer dizer, então, temos, sim, uma trajetória de endividamento sob controle, moderada e virtuosa, né? Porque a presença dessas operações de crédito que a gente tem contratadas é importante esclarecer, ela é virtuosa. A gente não está pagando recurso atrasado nem financiando gasto corrente, nós estamos gerando legado para a cidade em cima delas. São todas, né, obras de legado. Todas as nossas operações de crédito aprovadas aqui nessa casa são para transporte, para saneamento, para urbanização. Quer dizer, a gente está acelerando o benefício para a cidade, usando a qualidade dos nossos números, que permite, né, essa contratação. Mas, enfim, eu acho que em termos de endividamento, acho que, sem dúvida, é uma das áreas de destaque, né, do município. Com relação ao limite da LRF, né, no caso da educação, eu até vou passar a palavra aqui para o Antônio, ele está explicando, acho que ele irá esclarecer menor o cômputo pela CGM das rubricas de despesa. E obrigado de qualquer forma. Bom dia. Peraí, só um segundo, por favor. Gostaria só de registrar, tenho a honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador, Dr. Carlos Eduardo, presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Bom dia, vereador Atila Nunes, presidente. Bom dia, vereador Washington, vereador Jefferson Moura e demais presentes. A Controladoria do Município é responsável pela elaboração dos quadros da LRF, dos anexos da LRF, e o anexo de manutenção e desenvolvimento do ensino é um desses. A elaboração do anexo, de todos eles, inclusive, de MDE, de manutenção e desenvolvimento do ensino, segue exatamente o que é determinado pela Secretaria de Tesouro Nacional, tá? Por intermédio de um manual específico para a elaboração do relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal. Neste caso, são consideradas despesas de pessoal, obrigações patronais e contratações exatamente da maneira registrada pelo órgão executor. Então, nas funções e subfunções, natureza de despesa, fonte de recursos, que são adequadas, segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Educação, para cômputo no quadro de manutenção e desenvolvimento do ensino, é que são consideradas. De fato, sobre algumas contratações, nas contas de gestão de 2012, o Tribunal de Contas fez alguns questionamentos sobre alguns dos valores que foram considerados nessa classificação. Tá? Tem aqui, anotado aqui alguns dos casos. Então, a gente tem algumas despesas da Secretaria de Pessoa com Deficiência, algumas despesas com alimentação que foram classificadas em funções e subfunções que são usadas no cálculo. Considerando, para o exercício de 2012 ainda, se feitos ajustes proposto pelo Tribunal de Contas, o índice de gasto com educação cairia na ocasião de 25,68%, 25,68% para 25,2%, ainda respeitando o limite constitucional, considerando que todos os ajustes propostos pelo Tribunal de Contas fossem incorporados ao cálculo que já havia sido elaborado, como eu disse, seguindo o preceituado no manual da Secretaria de Tesouro Nacional. Né? Alô? 7. Mas em relação a 2013, se manteve a interpretação pelo Executivo Municipal do que está previsto no manual da Secretaria do Tesouro Nacional, ou se incorporou as recomendações feitas na análise das contas de 2012 pelo Tribunal de Contas do município? Vereador, esclarecendo, a gente não tem como fazer diferente do determinado pela Secretaria de Tesouro Nacional. O que acontece é que
o órgão responsável pela despesa ele pode estar fazendo uma classificação que o Tribunal de Contas, nesse caso, considerou indevidas. Diversas dessas classificações que eu tenho conhecimentos foram, nós orientamos aos órgãos que adequassem a classificação para que não fossem consideradas na elaboração do quadro. Tá? Aquelas que eu tenho conhecimento de, não posso afirmar por todas, tá? Mas eu tenho conhecimento de algumas que foram, para 2013, não foram consideradas pelos órgãos na função, subfunção, para fins de cálculo de manutenção e desenvolvimento com o ensino. Não, eu agradeço. Eu gostaria muito que o prefeito Eduardo Paes ouvisse mais o seu corpo de assessoria técnica, tanto o secretário municipal de Fazenda, quanto, evidentemente, a controladoria. Eu entendi, obrigado, agradeço pela resposta. Entendo que cabe a nós continuarmos fiscalizando, fazendo esse debate, mas do ponto de vista do diálogo que está sendo feito nessa audiência, eu agradeço. Só gostaria, apenas para fins de registro, acho que essa orientação da controladoria é muito importante, não só dentro do que nós vivenciamos em 2012, a relação com o financiamento e construção das bibliotecas, o convênio muito questionado nessa casa e ainda aguardando decisão judicial para a instauração da comissão parlamentar de inquérito discutindo a situação de transporte no município. Então, a relação do convênio que trata do controle de frequência com a Rio Ônibus, né, dentre algumas outras questões, são fundamentais de serem, evidentemente, orientadas para as secretarias e serem a expectativa, né, que sejam incorporadas responsavelmente pelo Executivo Municipal, pelo prefeito Eduardo Paes. Mas agradeço, obrigado. A palavra está franqueada àqueles que quiserem se inscrever. Bem, não havendo quem queira fazer uso da palavra, mais uma vez aqui eu agradeço a presença de todos os técnicos da Secretaria de Fazenda, agradeço a presença do senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, do senhor controlador-geral do município, Antônio César Lins Cavalcante, do senhor contador-geral do município, Márcio Martins Loureiro, do senhor superintendente de orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Carlos Evandro Viegas. Agradeço também a todos os funcionários da casa e a presença dos demais vereadores. Dou por encerrada a audiência pública.